Olá, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre mulheres na política. E sobre este assunto eu converso hoje com a Hanna Pereira, que é mobilizadora social, consultora e coordenadora de campanhas eleitorais e também é idealizadora do movimento Elas na Política. Muita coisa, hein, Hanna? Tudo bem? Bastante, tudo bom, Roberta? Seja bem-vinda. Vamos Obrigada. direto ao ponto, então. O que é esse movimento Elas na Política? O movimento Elas na Política é um espaço de apoio, formação e visibilidade para mulheres que queiram ser candidatas ou também coordenadoras, assessoras de campanha. Então a gente tem a proposta de conectar esses dois públicos e apoiar para as eleições de 2020. E aí vocês só recebem mulheres. Somente mulheres. Esse grupo que auxilia é feito também só por mulheres? Sim, são todas mulheres, o grupo gestor atualmente, mas nós temos também parceiros homens que apoiam indiretamente. Quer dizer, mas ali com a mão na massa mesmo, Só mulheres. só mulherada. Isso, e só vamos apoiar também mulheres. Como é que vocês decidiram, então? Como é que foi essa necessidade de ter um projeto voltado só para mulheres? O ano passado me veio a ideia de começar a atuar na coordenação de campanha somente de mulheres. Eu já fui coordenadora e consultora de algumas candidaturas masculinas e aí vi um cenário com bastante defasagem, né, de mulheres, principalmente na Baixada Santista, e me coloquei à disposição, primeiramente, para atuar, para apoiar somente as mulheres a partir de agora. E aí encontrei outras amigas, companheiras que identificaram também o mesmo problema e vieram para apoiar o projeto. Então foi uma soma de pessoas dispostas a apoiar mulheres. Nos encontramos, nos unimos, formamos o movimento Elas na Política e estamos caminhando. Agora, essas mulheres que auxiliam, elas não são necessariamente políticas, ou são? Não necessariamente. Nós temos mulheres que já fizeram parte de partido político, mulheres que não fizeram, mulheres que apoiaram campanhas, mulheres que não apoiaram campanha alguma. Então, todas elas, cada uma com os seus saberes, profissionais de diversas áreas e também de diversas cidades da Baixada Santista, estão unidas para fazer essa força-tarefa para a próxima eleição. Hoje, Hanna, qual a principal dificuldade que você consegue avaliar, perceber na candidatura de mulheres? Bom, a gente tem muitos desafios. As mulheres encontram muitos desafios e começa muito antes de uma candidatura, né? Ela encontra desafios para pensar que é capaz de ser uma política, de ser uma agente política, de ser uma parlamentar, de ter uma candidatura ou até mesmo de ter uma vida partidária. Você acha que nem ela acredita? Muitas não acreditam. Isso é muito nítido para a gente, tá? Então, muitas não acreditam ser capazes e aí ela consegue superar essa fase de pré-julgamento, ela vai para um ambiente partidário, onde ela encontra um espaço mais machista, mais masculinizado e encontra outras barreiras. Algumas conseguem ultrapassar essas barreiras de uma forma, outras ainda não conseguem e não chegam a cargos de dirigente, que são posições de liderança, que são posições de visibilidade, isso é extremamente importante, né? Nós temos um número muito pequeno ainda de mulheres dirigente partidária, por mais que nós sejamos quase 50% das filiadas do país. E aí, a partir daí, ela encontra um outro desafio para uma candidatura, né? Quando ela se põe candidata, o que ela vai ter de estrutura, de apoio, de formação? E aí é superando barreira a barreira. Algumas conseguem, outras não. O Elas na Política, ela vem também para suprir essa falta de informação e de formação que as mulheres encontram para se tornar candidata. Você acha que hoje algumas das nossas mulheres que conseguiram lugar na política, elas tiveram que se tornar masculinizadas para ter o seu lugar ou para terem a sua voz ouvida? Você acha que se elas conseguissem permanecer como elas realmente são, elas teriam esse respeito e essa voz? Roberta, essa é uma pergunta muito boa, porque recentemente nós estamos encerrando uma pesquisa, né? Nós entrevistamos 5 vereadoras da Baixada Santista, do total de 8. Nós entrevistamos justamente para entender como elas trilharam esse caminho até a cadeira e também como elas estão nessa vida parlamentar. E todas elas
trouxeram, que é bastante interessante, todas trouxeram que elas precisaram mudar um pouquinho. Elas não precisaram se masculinizar. Isso é interessante porque muitas outras mulheres eu já ouvi dizendo que precisariam se tornar mais masculinas para estar nesse ambiente. E, na verdade, não é necessário. Você precisa, você se mantém numa linha de educação, de postura, justamente para que eles não abusem dessa educação. Então, elas falaram isso para a gente também, que mantém numa margem de educação para manter um limite de respeito. Só que no início, no primeiro mandato, por exemplo, elas precisaram se impor um pouco mais, mas não precisaram se masculinizar, é diferente. Quer dizer, existe um caminho que pode ser seguido e a pessoa pode ser ela mesma. Exato, né? pode. Ela consegue. Se impor, na verdade, Sim. né? Como mulher. Agora, o Elas na Política, ele é um movimento apartidário, você tinha falado que ele é suprapartidário, né? O que quer dizer isso? O suprapartidário é porque a gente não faz veto a falar de partido dentro do movimento, né? E as mulheres que nós vamos apoiar também são de diversos partidos. Não tem nenhum que a gente exclua. Por mais que nós tenhamos um manifesto de uma linha progressista, todos os partidos são convidados a participar. Então, a gente não pode dizer que nem é direita nem esquerda. Não somos. Nem direita nem esquerda. A gente se mantém numa linha mais progressista. Agora, o que vocês fazem, então, para manter essa neutralidade, que eu diria, né? Essa questão da linha progressista e que as pessoas se sintam bem, independente do partido que elas tenham escolhido? Bom, nossa bandeira é mulheres na política, né? Acho que isso é bem claro para todas que chegam, porque internamente a gente não discute pautas, principalmente pautas polêmicas. Não faz parte do nosso escopo de trabalho, tá? A gente fala de conhecimento mais técnico, de planejamento estratégico e de como alcançar as mulheres e a diversidade de mulheres para que a gente possa apoiar. A gente se mantém numa margem de discussão também. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu tenho um recado para você. Comprar, construir ou reformar um imóvel é o objetivo da maioria dos brasileiros. E o consórcio Ademilar é a melhor forma de conquistar este sonho. Ainda mais se você contar com a experiência e segurança da Ademilar, que foi a primeira empresa do Brasil a trabalhar com consórcio de imóveis e até hoje é a única que atua com exclusividade no segmento. Uma verdadeira especialista. Milhares de pessoas em todo o país conquistaram a casa própria com a ajuda dos planos acessíveis e flexíveis da Ademilar. E não para por aí. Você também pode planejar um futuro tranquilo a partir da chamada Aposentadoria Imobiliária Ademilar. Com ela, você aumenta o seu patrimônio, garante uma renda extra e vive muito mais sossegado. Invista com quem mais entende do assunto. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e comece agora mesmo a conquistar seus objetivos. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é Mulheres na Política e eu converso com a Hanna Pereira, que ela é coordenadora de campanhas eleitorais e idealizadora do movimento Elas na Política. Bom, Hanna, a gente está falando sobre a importância de ter mulheres na política e ter de forma consciente, efetiva, colocando o seu papel, exercendo o seu papel na sociedade e na vida pública. E aí eu te pergunto o seguinte, é mais difícil hoje superar o machismo na política ou convencer as mulheres de que elas podem ter um lugar realmente delas no meio público? Olha, essa é uma pergunta complexa, porque são dois desafios bem grandes, né? Mas principalmente convencer as mulheres de que elas são capazes de ocupar esse espaço e que esse espaço é também nosso por direito, né? O machismo a gente vai desconstruindo, vai ultrapassando as barreiras, mas superar que nós somos capazes e que nós devemos estar lá dentro ainda é maior. Um avanço gradativo, você acha, então, em relação a isso? Eu sou muito positiva quanto ao cenário, principalmente para a próxima eleição. Nós tivemos um levantamento, uma participação das mulheres o ano passado bem alta, né? Muitas mulheres foram eleitas a nível estadual e federal e tenho a mesma positividade para nível municipal também nas eleições de 2020.
Você tem, dessas mulheres que vocês já ajudaram, o movimento começou tem pouco tempo, né? Tem o quê, meio ano? Isso, a gente está atuando de forma mais focada agora nesse primeiro semestre. Você já tem algum relato que você conseguiu ver uma transformação no posicionamento dessas mulheres que se propõem a entrar na vida pública? Sim, nós fizemos um ciclo de palestras em 4 cidades da Baixada Santista. Em todos esses encontros nós tivemos mulheres que disseram que em algum momento foram candidatas laranjas. Só que elas descobriram que foram candidatas laranjas, entenderam o que era aquilo e agora estão buscando se capacitar, se informar, melhorar, se preparar para a próxima eleição. Isso é muito positivo, porque ela volta para uma campanha mais autônoma, sabe? Com mais poder e entendimento de tudo que ela tem direito. Só para você explicar um pouquinho melhor para os nossos telespectadores, o que significa essa mulher candidata laranja e como é que ela, às vezes, muita gente às vezes é candidato e nem sabe, né? E isso aconteceu recentemente com algumas mulheres que eram candidatas e nem sabiam. Isso. Quer dizer, as pessoas burlam a lei, como é que existe uma fraude em relação a isso? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Sim. É interessante a gente falar também que seria o candidato ou candidata laranja, né? Porque nós temos homens e mulheres que podem ser um candidato laranja. Mas o que acontece? O Ministério Público enquadra em alguns perfis, como candidatura laranja, que é uma candidatura fraudulenta. Ela se enquadra na fraude eleitoral também, tá? Agora ainda está em discussão de quem é o responsável por essa campanha fraudulenta, por essa candidatura, mas pode se enquadrar homens e mulheres. Não tem critérios ainda fechados, definidos, porém, alguns sinais são mais claros. Por exemplo, a mulher saiu candidata e não votou nem nela mesma. Ela teve 0 votos. Ali é um sinal de que pode ser uma candidatura laranja. Fortes indícios, eu diria, Fortes indícios. Ou, às vezes, ela recebeu um recurso X e não é compatível ao número de votos que ela teve. Por exemplo, às vezes um recurso mais alto e um número de votos mais baixo. Então, também é um sinal. São candidaturas que são convidadas a conversar com o Ministério Público para eles entenderem também quais foram os outros desafios. Para a gente entender, porque os partidos hoje, eles têm uma cota que precisa ser suprida por mulheres, é isso? Isso. Como é feita essa fiscalização? Como funciona? Nós temos a cota de gênero, que não é uma cota de mulheres, como muitas pessoas falam, tá? Essa lei, ela foi posta em 1997. Tem um ponto bastante bacana da gente comentar também, Roberta, que poucas pessoas sabem, tá? A lei de 97 só começou a ser cobrado que os partidos executassem essa lei de 30% de gênero dentro de uma chapa a partir de 2008. Em 2015 começou a se discutir se era a lei de gênero ou de sexo biológico. E só agora, em 2019, estão discutindo quem é o responsável pela campanha, pela candidatura laranja. Ou seja, não sai do lugar o negócio, né? Está caminhando bastante, mas está caminhando. Então, para o partido conseguir formar a chapa dele e inscrever a chapa dele no TSE, ele tem que ter 30% de gênero, de outro gênero específico. 70% majoritário, não pode passar disso. Então, pode ser 70% de mulher, 30% homem, pode ser 70% mulher, 30% homem, ou 70% homem e 30% mulher. Mas essa é a lei? Isso. Quem fiscaliza isso? Ministério Público. E você acha que agora vai, então? Olha, o Ministério Público, ele está desenvolvendo alguns projetos de lei também para melhorar esses critérios, tá? Agora, vocês acham que existe, obviamente, o Elas na Política veio para trazer uma maior qualificação para as mulheres que querem entrar na política, né? Você acredita que essa carência consegue ser suprida agora para 2020? Roberta, acredito que sim. A gente tem se esforçado bastante para elaborar um material bem profissional, bastante técnico, com pessoas bem competentes e com informações bastante pedagógicas. Então, vai suprir a necessidade da mulher que nunca foi candidata ou nunca teve numa coordenação de campanha
para a mulher também que já esteve numa campanha eleitoral. Vai trazer muitas novidades. Voltando àquela questão da candidatura laranja, que dicas vocês dão para essas mulheres assediadas para que elas não sejam rabo de chapa? Sim. Olha, elas precisam buscar informação, né? Entender o que o partido pode oferecer para ela e o que não pode oferecer e como lidar com essas ofertas, né? É interessante que ela não aceite ser candidata somente para preencher, para cumprir a cota, né, que eles precisam para fechar a chapa, até porque no próximo ano a gente não vai ter coligações na proporcional, então todos os partidos vão precisar se esforçar para ter uma chapa pura, né, que elas não aceitem esse convite. E mesmo que se elas aceitarem, que elas façam uma campanha legítima, né, ou que elas busquem apoio. Tem diversas formas de você fazer uma campanha hoje, tem individual, tem as campanhas coletivas também, que é um formato bastante inovador que começou no país. Então, assim, busca informação, se informa e não se permita ser usada, né, por esses grupos de pessoas que só tentam alavancar sempre a mesma pessoa, a mesma liderança, o mesmo candidato. Carta marcada, né? Na verdade, está só cumprindo a legislação, Exatamente. mas não tem intenção nenhuma que essa mulher entre ou apareça ou faça alguma diferença. Exato. Vocês têm algum tipo de apoio jurídico, não? Olha, nós temos advogadas no nosso grupo de gestor também, que acompanham o nosso trabalho. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é mulheres na política e eu converso com a Hanna Pereira, que é idealizadora do movimento Elas na Política. Hanna, você acha que existe ainda preconceito contra as mulheres em relação à política? Olha, Roberta, ainda existe, né? Infelizmente, muitas pessoas não acreditam no potencial das mulheres. A gente tem a cultura do machismo ainda que impede que essas mulheres se motivem a estar na frente, a ser uma liderança, a ser uma parlamentar. Recentemente, nós tivemos um problema com um juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, que fez um comentário muito baixo, muito chulo, comparando as mulheres candidatas com aleijados. Ele fez uma comparação futebolística, sabe, entre candidatas e o futebol, o que não cabia naquele momento. Mas aí o que acontece? Todos os movimentos que fomentam a mulher na política, entre outros que trabalham especificamente com mulheres, nós nos reunimos e emitimos uma petição no TSE e no TRE também contra esse juiz. Agora, por que as mulheres relutam tanto em votar em outras mulheres? Você acha que elas se sentem mais seguras, de repente, ainda votando em homens? Será que o preconceito, às vezes, não parte da própria mulher? Também tem. A gente sabe que existe. Uma das falas também que as vereadoras da Baixada trouxeram para a gente, e todas trouxeram isso, é que, em sua maioria, são os homens que votam nelas, não são as mulheres, né? Esse é um dado bacana que a gente vai trazer no documento assim que a consolidação da pesquisa estiver pronta. Vai ser um documento bem completo, né, para apoiar essas mulheres também, vai ter mais informações. E aí, esse cenário de que mais homens apoiam mulheres, isso é muito real. Mulheres que ainda enxergam outras mulheres como uma inimiga, como uma competidora, como uma pessoa que não pode ser minha amiga. A gente não pode se unir para alavancar com uma proposta de cidade, por exemplo. E esse é um cenário que eu espero que seja reduzido para a próxima eleição, que a gente possa sim se unir, que a gente possa apoiar outras mulheres, mesmo que a minha amiga não entre, mas outra entrando, a gente tem uma mulher no parlamento, no legislativo ou no executivo, que a gente pode ir atrás e falar especificamente de pautas e projetos de mulheres. Agora, muita gente acha que as mulheres elas nunca conseguem ocupar o cargo mais alto, o cargo que deveriam, e existe toda aquela injustiça. Agora a gente teve uma presidenta, uma palavra que eu não gosto de usar, uma presidente da República. Você acha que a Dilma ela não soube aproveitar o cargo que ela teve? Olha, esse também é um assunto bastante complexo, mas eu acredito que sim. Ela fez um bom mandato, ela fez o que era possível ela fazer naquele momento. Também foi nossa primeira presidente do país, depois de 78 anos da aprovação do voto feminino, né? Então, vale a gente ressaltar
principalmente quais foram os benefícios, quais foram as ações que mais trouxeram recursos e benefícios para o país. É isso que a gente precisa olhar. Primeiramente, os pontos bons. Os pontos ruins todos tiveram. Você acha que a queda dela teve alguma relação com o fato dela ser mulher? Não. Particularmente, eu acredito que não. E outros pontos podem ter sido mais favoráveis. Hanna, você já tem passado por algumas cidades aqui da nossa região, né? Sim. Você falou que andou conversando com algumas pessoas, enfim. Você já tem as primeiras impressões agora? O que o movimento tem para trazer? O que já está se articulando nesse cenário para 2020? Olha, muitas mulheres já estão interessadas em ser candidata, Roberta. Isso faz a gente bastante feliz, porque imaginávamos que o cenário seria ainda um pouquinho mais difícil, mas é o contrário. As mulheres estão interessadas, elas estão correndo atrás, elas estão entrando em contato, porque elas querem se preparar, elas querem estar juntas e elas querem pensar um formato de política diferenciado, saindo do velho, do tradicional, né, do que era comum. Elas querem buscar um formato diferente e fazer uma política diferente também. Quem quiser participar do Elas na Política, como é que pode fazer? Pode encontrar a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também o e-mail, que é contato@elasnapolitica.com.br. Basta ter interesse de conhecer um pouco desse mundo público que já pode participar, isso? Pode participar. Tem alguma prova? Não. Nenhum. Aberto para todo mundo, então. Totalmente. Vocês têm algum tipo de captação de recursos? Olha, nós vamos começar uma campanha, uma captação de recursos recorrente, principalmente para apoiar a formação do próximo semestre. A gente tem uma deputada federal, Rosana Vale, né? Como é que você avalia as ações dela e o posicionamento dela enquanto mulher? Olha, eu tenho acompanhado muitas candidatas do estado de São Paulo, principalmente a Rosana Vale, que é a nossa deputada federal. Então, ela tem feito um bom mandato, tem tido bons posicionamentos, tem falado, tem estado muito próximo do seu público, né, através das redes sociais e também trazendo muitos feedbacks do trabalho dela. Isso é muito bacana porque educa, né, de uma forma bem simples, acaba educando e mostrando pra gente o dia a dia de como é esse cenário, essa vida, de como ser uma parlamentar no nível em que ela está. Tá, joia. Então, Hanna, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí em trazer essa mulherada toda para a política. Obrigada, Roberta, imagina. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê, até mais.